Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, não é? Nós estamos aqui neste canal do Alberto Lírio, para trazer sempre informações importantes. As informações, elas partem de uma fonte imprescindível que ninguém pode negar. Quando a informação ela parte desta fonte maravilhosa, inegável, a gente tem que aceitar, concluir que as informações que nós obtivemos da palavra de Deus, elas são existentes, elas são real e nós devemos segui-la. Você conhece, meu querido, aquele versículo que está na Bíblia, João capítulo 8, versículo 32, em que o próprio Jesus Cristo falou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará"? Você conhece? Olha aqui, eu quero te dizer uma coisa, é uma passagem rápida aqui, tá bom? Nesse vídeo, para deixar para você. Quando Jesus estava falando aquilo ali, ele usou o pronome, não é, o pronome não, ele usou o verbo vos, quer dizer, ele estava falando com os ouvintes que estavam ali naquele momento, há 2000 anos atrás com ele. Ele disse ali que só a verdade poderia salvar o povo do engano que estava por vir. Quando ele disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Na verdade, meus queridos, nós estamos há 2000 anos depois daquele advento, daquela conversa que Jesus teve com alguns judeus, alguns hebreus, alguns israelitas, algumas pessoas comuns, mas outros não eram comuns. Eram pessoas que iam ali, pessoas de diversas classes sociais, para ouvir o que Jesus falava. Por quê? Porque Jesus, ele falava de uma maneira muito especial. Hoje em dia, os líderes pregam nas igrejas, chamadas igrejas, mas eles não têm, assim, uma contundência no que diz respeito às revelações da graça de Deus. Jesus, ele era tão importante, a palavra que Jesus falava era tão importante, que pessoas de diversas classes sociais procuravam ouvi-lo. Haja vista o que aconteceu. Eu ainda vou trazer um estudo entre o encontro, eu gosto de chamar encontro de titãs, não é? Jesus Cristo com Nicodemos. Então veja bem, este vídeo eu quero falar uma coisa muito importante, é uma informação secular que você, eu, nós devemos estar sempre atento ao que acontece no mundo secular, não só no mundo espiritual. Eu, por exemplo, eu pertenço a esse universo, não é? De ensinadores da graça. Então eu me sinto na responsabilidade também de pesquisar, de estudar muito os assuntos além de espirituais, também assuntos, não é, com que diz respeito ao mundo secular. Você sabia, meu querido? Então eu quero começar falando com você assim. Isso é informação do mundo secular. Você sabia que existe uma falsa invasão, né? O mundo secular estão apregoando uma falsa invasão alienígena, que ela está em andamento. Não sei se você sabia disso. Desde o final da Segunda Guerra Mundial é que se fala nessa possível invasão de alienígenas, que ela está em andamento e muita gente está apregoando isso. Tem um jornalista chamado Steve Green, que ele disse que essa incursão da falsa bandeira, ela logo será executada, né? Disse esse jornalista Steve Green. Então o que acontece, meu querido? De acordo com esse professor, esse professor, o Steve Green, ele disse que as agências de inteligências, ela vem deliberadamente emitindo alertas, né, de uma falsa ameaça à Terra e apresentando ao mundo a ideia de programas espaciais secretos e defesa, né, que seria usado contra uma fictícia guerra de defesa contra extraterrestres. Então o que acontece, meus queridos? Essa falsa invasão alienígena, eles estão usando tecnologia holográficas, agora pasme você, de ponta, né? Infelizmente,
a maioria das pessoas acreditam em tudo que vê e em tudo que ouve, né? Eles estão usando as agências, né, espaciais secretas do mundo inteiro para projetar imagens no céu, né, nos ares, como se fosse a imagem de Jesus Cristo, imagem de extraterrestres, imagens de naves espaciais, né, alienígenas, mas tudo imagem holográficas. Isto é uma coisa que não existe no mundo real, mas só que eles estão fazendo isso. Então, esses hologramas no céu é justamente para quê? Para enganar as pessoas no mundo inteiro sobre uma suposta invasão alienígena. Mas o que eles querem conseguir com isso? Isso que é o mais triste e o mais aterrorizador, meu querido. Por quê? Os UFOs, né? Que você sabe que esses UFOs, né? Que aparecem faz parte desta grande face, entendeu? Então o fictício ataque apocalíptico, estão usando tecnologias 100% humanas, não é? Não tem nada a ver com o mundo real, não existe essa coisa, não é? Alguém vai poder até dizer, poxa, o Alberto está entrando no mundo o mundo como que diz a palavra? Me esqueci agora, meu querido, daqui a pouco eu vou me lembrar. Então, a gente observa que o mundo inteiro está se preparando para isso. Então já existe, meus queridos, na verdade já existem, essa tecnologia já existe. Então, esse teatro, eu lembrei da palavra, a teoria da conspiração. Alguém pode perguntar, irmão Alberto está partindo para a teoria da conspiração. Meu querido, o mundo em que nós vivemos, você acha que foi à toa que Jesus falou e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? O mundo em que nós estamos vivendo, meus queridos, ele é maligno, ele é diabólico. Por quê? Porque olha para você ver, depois de 2000 anos que Jesus ele veio à Terra, quantas pessoas que não entenderam nada sobre a graça de Deus. Mas por que muita gente não entendeu nada sobre a graça? Porque os pregadores não querem que o povo entenda. Porque os líderes religiosos não querem que o povo entenda. Então você acha que é diferente do mundo secular? É diferente do mundo tecnológico? Não é, meus queridos. E pasme você. Você sabia que a grande maioria desses supostos ensinadores, supostos pregadores, supostos líderes religiosos, eles estão também macumunados com esse tipo de informação, com esse tipo de tecnologia, porque também são diabólicos. Então, essa falsa invasão alienígena, essa tecnologia holográfica de ponta, infelizmente, a maioria das pessoas acredita em tudo que se vê e se ouve. A maioria das pessoas. Então, esses hologramas no céu, que está aparecendo aí no mundo inteiro, que muita gente pensa que é real, nave espacial, imagens, né, na Lua. Tem gente que já está pesquisando e está enxergando imagens, né, no Sol também. Então, os UFOs que aparecem faz parte dessa farsa. Então, o fictício ataque apocalipse, ele é iminente. Por quê? Agora que as pessoas estão descobrindo que a linguagem bíblica, que ela não é só literal, a Bíblia foi escrita na linguagem literal, figurada e simbólica. Mas os crentes, a grande maioria deles, pensam que a Bíblia ela foi escrita só na linguagem literal, mas não foi. Então, esse é o grande problema de alguns cristãos, alguns crentes, né, alguns evangélicos. Então, essa tecnologia que está aí pronta para ser manifestada ao mundo, em alguns setores já está aparecendo, ela não tem nada, meus queridos, vamos dizer, do mundo espiritual, sobrenatural. Ela é 100% humana. Ela é 100% humana, meus queridos. Então, esse teatro holográfico no céu,
qual é o propósito disso tudo? Eu vou te dizer, é justamente aquilo que nós estamos falando sempre. Eu converso com meus amigos lá do projeto, não é? Eu converso com meus irmãos, os meus, vamos dizer assim, os nossos irmãos que aparecem, né? Que tanto aqui em casa como, né, em outros lugares que eu não posso mencionar. Então, a gente conversa muito sobre vários assuntos. Então, esse fictício ataque apocalíptico, né, ele tem 100% de tecnologia humana. Os governos estão fazendo isso, estão montando máquinas supersônicas, máquinas, não é, que até o povo, na verdade, muita gente vai ficar pasmado. Então esse teatro holográfico, não é, que no céu, o propósito disso tudo, sabe qual é, meus queridos? É a redução parcial da humanidade. Você sabia disso? Talvez você nem sabia disso, não é? Então, essa tecnologia, ela é para executar, né, o falso ataque que já existe e será convincente, né, para a maioria das pessoas. Essa que é a parte mais triste, meus queridos. Então, nós observamos que você sabia, meus queridos, que segundo o Washington Post, que é um dos jornais de maior credibilidade dos americanos, segundo o jornal o Washington Post, os americanos, eles queriam projetar uma imagem holográfica de Jesus, né, sobre o Iraque, para fazer aquele povo entrar nos eixos. Você sabia disso? É claro que os muçulmanos, eles não têm Jesus Cristo, né, como o grande mestre. Os muçulmanos têm, né, Alá, não é? Então, mas os americanos queriam projetar uma imagem holográfica de Jesus sobre o Iraque para fazer aquele povo entrar nos eixos, ou seja, para amedrontar aquele povo. Então, essa informação é do Washington Post, quer dizer, um dos jornais de maior credibilidade dos Estados Unidos. Então, você sabia também, meus queridos, que o exército, não é? É claro que quem estuda, né, estratégia de guerra, estuda os exércitos, né, do mundo inteiro, claro que obtém essas informações. Então você sabia que o exército dos Estados Unidos tem capacidade, preste muita atenção nisso aqui, tem capacidade de imitar ou de falsificar a voz de qualquer pessoa dizendo o que quiser. Você sabia disso? O exército americano tem tecnologia para imitar ou para falsificar a voz de qualquer pessoa que eles quiserem. Então, as projeções de áudio, ou seja, eles projetam vozes e outros sons nas mentes de grandes grupos de pessoas, e isso é o chamado efeito, né, de audição por radiofrequência. Então, em 1994, por exemplo, o jornalista canadense, né, Monash, ele expôs, né, um projeto secreto do Estado Profundo, não é? Que simularia uma falsa invasão alienígena e uma falsa volta de Jesus com aterrorizadoras, né, imagens, meus queridos, holográficas projetadas no céu. Então, o nome desse projeto, talvez você já tenha ouvido falar, era o projeto chamado Blue Beam, não é? Então, esse projeto Blue Beam, de 1994, eles estavam preparando. Por que eu estou usando o verbo no passado? Estavam, você vai entender. Então, eles estavam preparando, não é? Um projeto, não é? Secreto do Estado Profundo. Estado Profundo é todos os governos, né, que tem
essa capacidade de tecnologia. Esse projeto, ele iria simular, preste atenção no que eu estou falando, eu estou usando o verbo no passado, mas preste atenção depois. Então, eles iriam simular uma falsa invasão alienígena e uma falsa volta de Jesus com aterrorizadoras imagens holográficas projetadas no céu, não é? E o nome desse projeto era Blue Beam. Então, hoje no mundo inteiro já existem imagens holográficas, né, de seres, não é, extraterrestres, imagens de naves espaciais ou até mesmo imagem de pessoas, não é, nos céus em vários lugares do mundo. Então, esse antigo projeto, agora presta atenção no verbo presente que eu vou usar. Esse antigo projeto, não é, o Blue Beam, ele não foi, meu filho, cancelado. Engana-se quem pensa que esse projeto foi cancelado. Você entendeu por que eu usei o verbo no passado e agora eu vou usar no presente? Ele não foi cancelado. Ao que parece, porque as informações estão chegando no mundo inteiro, ao que parece, ele apenas mudou de nome. Aquele projeto Blue Beam, ele apenas mudou de nome. Agora, o que a humanidade tem que fazer? É só esperar, é uma questão de tempo. Então, quando a ficção soltar, não é? Preste atenção no que eu estou falando. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. Eu estou com 56 anos de idade. Outubro agora eu faço 56 anos de idade. Esse projeto, quando ele sair, quando a ficção sair das telas, porque você sabe que tudo que o mundo vai fazer, tecnologicamente ou politicamente, as informações primeiro vêm nas telas, como ficção. Não sei se você já parou para perceber isso, mas nós que trabalhamos de uma certa forma, direta ou indiretamente, com informações, então, todos os projetos do mundo, haja vista, não é, o desenho lá dos Simpsons, né? O desenho dos Simpsons é um grande, não é, exemplo do que acontece no mundo. Primeiro, as informações vêm nas telas. Então, quando a ficção soltar das telas de cinema para o céu, aí todo olho verá. A humanidade ficará perplexa e chamará por um Salvador. Preste atenção. Nas telas de cinema, nas telas da TV, ali é uma ficção. Mas é uma ficção do quê? Do que está prestes a acontecer no mundo real. Busque mais informações, meus queridos. Não só sobre graça, porque a graça é muito bom, as pessoas estão se libertando da religião, do sistema. Mas também é muito bom que nós tenhamos também informações do mundo secular. Por que eu estou dando essa informação aqui? Porque eu tenho uma obrigação, eu tenho um dever, eu tenho que considerar os meus inscritos como pessoas diferenciadas, porque os meus inscritos também, eles precisam de informações seculares, tanto no mundo político, no mundo militar, no mundo secular e no mundo cristão. Então, tem essas informações, porque eu vou estar passando para vocês. Então, meu querido, esse antigo projeto Blue Beam, ele não foi cancelado de jeito nenhum. Ele só mudou de nome, tá bom, meus queridos? Mudou de nome para quê? Mudou de nome para que o povo não pudesse ficar perplexo por enquanto. Mas essas imagens holográficas estão prestes a acontecer. Esse preste, meus queridos, aqui que eu estou usando, tá bom? Eu vou usar um verbo transitivo, porque esse verbo aqui, prestes, não é? É um verbo transitivo no futuro, mas ele não quer dizer que vai acontecer daqui a 1 ano, 2, 3, 4, eu não sei. Nós não sabemos. Então, mas ele só mudou de nome, tá bom? Então,
tudo só está aguardando quando a ficção sair das telas e ser projetado no céu. Tudo que você vê na televisão, no mundo secular, principalmente militarmente falando, politicamente também, e também no mundo religioso. Você sabe por que até hoje sustentam os religiosos a doutrina da grande tribulação e a doutrina do arrebatamento físico? Você sabe por quê? Porque há muitos anos atrás foi feito essas projeções. Então alguém teve um sonho do arrebatamento físico, criaram em cima de textos da Bíblia, criaram então essa doutrina do falso arrebatamento. E a grande tribulação que aconteceu no ano 70, o que fizeram? Enquanto o livro de Apocalipse existir, eles vão estar sempre futurizando os acontecimentos apocalípticos para jogar para o futuro. Por quê? Para amedrontar as pessoas, aterrorizar as pessoas e manter as pessoas dentro das suas gaiolas e dos seus assalpões. É por isso, tá, meus queridos? Então, o que os crentes fazem hoje dentro dos templos, isso começou há muitos anos atrás. Esse medo que as pessoas têm de ir para o inferno, isso não começou agora. Começou há muitos anos atrás. Por quê? Porque os religiosos prepararam isso para manter as pessoas nessa crença maligna, nessa falta de informação que as pessoas têm. Então, por isso que as pessoas até hoje, muitos crentes evangélicos, ainda continuam sendo escravos do sistema religioso. Então, o mundo militar e o mundo político é a mesma coisa. Para eles continuar mantendo as pessoas escravizadas, eles sempre têm que jogar água na planta, para que a planta não morra. Então o que acontece? Eles vão sempre sustentar essas verdades, entre aspas, que é mentira, né, no coração e na mente das pessoas. Meus queridos, essa é a informação que eu queria passar para você. Muito obrigado e que o nosso Criador continue nos ajudando através de informações diversas, tá bom? Tenha um bom dia e até o próximo vídeo. E deixa o seu like aí, comente se você gostou da informação, deixa nos seus comentários, tá? Deixa o seu like aí, que o like é importante porque vai fazer essas informações chegar a outra pessoa. Se você visualizar o vídeo e não der like, então essas informações só vai ficar para você, não vai a outras pessoas. Mas quanto mais like tiver, mais o YouTube vai anunciar para outras pessoas e vai compartilhar para outras pessoas. Tá bom, meu querido? Tenha um bom dia, uma boa semana e até o próximo vídeo, tá bom? Graça e paz e um grande abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Fique na paz. Amém.